Eu gosto de vir aqui e ficar aqui quieta, assim, pensando, sabe? E pensando em todas as coisas que eu venci esse ano. Me mudei. Ó, tá saindo eco. Me mudei lá pra casinha. Sarei de algumas doenças, algumas enfermidades que tentaram me atingir. E eu tô olhando aqui, sabe? E pensando comigo. Todas as coisas que Deus falou comigo lá atrás, sabe? Usando pessoas, ao eco, para dizer que eu ia conseguir. E eu tava tão, sabe, quando eu cheguei aqui em Curitiba, que a gente foi morar numa chácara de um amigo dele, do meu marido, a gente foi morar lá. Era uma chácara assim que não tinha, tava no meio do mato, sabe? A casinha toda detonada. Era uma casinha velha, que nem porta direito tinha. Olha o chimarrãozinho. E a gente foi morar lá para não pagar aluguel, quando a gente chegou aqui. E a casa estava assim, o Gisel era bem pequenininho. E a casa estava toda caindo, sabe? As janelas eram todas quebradas. Sabe aquela casa que tá toda, que precisa reformar inteirinha? É onde eu fui morar quando eu cheguei aqui, com a chácara. Aí a gente chegou lá, a gente sempre teve esse. A gente chegou lá, pintamos as paredes. Sim, pintamos assim, pra dar um ar de lar, sabe? Pintamos as paredes, trocaram a porta, colocaram uma porta simples, mas trocaram. E aí eu fiquei lá naquela chácara e às vezes ele vinha trabalhar e ele ainda estava bem de saúde. Ele vinha trabalhar e eu ficava sozinha lá na chácara com o Gisel era bem pequenininho. Tinha, acho que quando a gente veio pra cá, ele tinha 6 aninhos, pra Curitiba. E eu nunca tinha morado assim, tão afastado, sabe? Eu só tinha um vizinho perto, uma vizinha, que eu fiz amizade com ela. Nossa, uma pessoa tão legal. O nome dela se chamava Elvira, ela tinha só um menino e uma menina. E aí a gente, deixa eu colocar aqui, mas tô segurando porque eu tentei colocar ali e caiu. Eu pensei, nossa, agora se foi. Mas graças a Deus não foi. E aí eu, eu ficava lá, sabe? E o Gisele tinha medo de bicho, porque ele não conhecia nada de bicho, sabe? Desses bichinhos. E um dia subiu um esquilo na janela dele, de dia. E o esquilo subiu e ele fez um grito. E eu pensei, nossa, né, o que que é? E eu corri lá ver. E era apenas um esquilinho, que hoje eu sei que é esquilo, que nem eu não conhecia. E aí aquela chácara toda rodeada de mato, sabe? Não dá nada. Aí ele começou a limpar aquela chácara. Aí surgiu essa oportunidade de a gente vir morar nesse lugar, nessa sociedade, né? Fala sociedade. E aí surgiu essa oportunidade e a gente veio. E eu estava afastada. Aliás, eu estava afastada do evangelho, sabe? Eu não queria ser cristã. Mas uma senhorinha me entregou uma mensagem, sabe? Me entregou um livrinho do missionário Soares. E aquele livrinho que me despertou. Aí eu voltei para a igreja, tudo.
Conheci um casal de pastores lá naquela chácara, naquele lugar. E aí a gente veio para esse lugar, chegamos ali, o campo estava fechado, porque... Não, aliás, eu nem sei por que estava fechado. Estava fechado. Acho que é porque ela estava abandonada, sabe? Não tinha... Eu tô como... Não tinha assim, estava super sujo o lugar, super sujeira. E aí, de novo, a gente começou a limpar. Só que daí ele tinha bastante saúde, né? Ele trabalhava dia e noite. Ficava até as horas da noite trabalhando, eu ajudando. E a gente começou a limpar aquele clube, que é hoje aqui, onde a gente está. Que era antes lá naquele outro bairro, mas que agora é aqui. E a gente começou a limpar. Aí apareceu um que agora nem faz mais parte do clube, que veio, começou a ajudar, começou a comprar as coisas. E a gente não estava assim, uma dificuldade financeira, não tinha às vezes não tinha nem quase alimento. E a gente começou a trabalhar, e ele limpando, roçando, pintando, e aquele homem ajudando. Depois aconteceram umas coisas, aí o clube abriu e começou a funcionar, as coisas começaram a acontecer, começou a entrar o salário pra gente. Mas primeiro a gente passou uma luta tão, sabe, uma dificuldade tão grande. Tem gente que olha assim, nossa, que beleza. Agora, né? Mas tudo tem uma história. E a gente começou a receber, começou a melhorar as coisas. Aí eu morava naquele sobrado, que era um sobrado bem grande. Mas a gente pintou porque ele estava mal acabado. Sempre onde a gente chegava acontecia isso, sabe? De ter que restaurar, construir. E aí começou a funcionar o clube, e as coisas melhorando. Aí o Gisele foi crescendo. Uns foram embora, outros morreram. Tem isso? Uns foram embora, outros morreram. Aí veio depois esse agora, que é o Jorge. Aí aconteceu algo lá. Tinha um vizinho, assim, lá de cima, sabe? Que ele era, não sei o que ele era. Diziam que ele era delegado, sei lá o que ele era. Aí aconteceu um fato lá, que fez um barulho, que fazia muito barulho. Aconteceu um barulho, ele não gostou. Aí foi interditado o clube. Foi interditado. Aí, nesse dia eu estava na igreja, sabe? Quando o clube foi interditado, que a justiça foi lá por causa do barulho do vizinho, que se incomodava com o barulho, sabe? Só que não tinha tanto barulho. Mas como foi um clube, uns jogadores lá jogar, sabe aqueles que jogam aquela... Como é que é o nome daquilo lá? Que joga lá nos Estados Unidos? Ai, que não é bom assim. Não é... Aqueles que jogam... Tem aqueles jogadores tortos, assim. Como é o nome daquilo, Jesus? Foram jogar. Só que daí fizeram tanto barulho de noite, tanto barulho. E o homem não aguentou, acho também. Só que eles acham que parece que... Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o teu bem. Então aquilo lá cooperou para o bem. Aí eu estava na igreja, que esse dia quando o oficial de justiça foi lá e colocou aquele papel assim, interditado. E era dali que a gente ganhava o pão, né? Aí meu filho, quando eu cheguei na igreja, assim, meu filho falou assim para mim,
Nunca me esqueço disso que o Gisiel falou. Mãe, e agora? Aí eu parei e pensei assim, sabe aquela palavra que me veio na cabeça? Deus proverá. Eu falei isso. Por isso que hoje eu tenho essa fé. Que eu tenho essa fé em Deus. Que eu amo servir a Deus. Que eu louvo a Deus. Que eu acordo de manhã e falo assim, Deus, obrigado, eu estou viva. Obrigado por tudo, obrigado por tudo. Eu sou desse jeito. Aí meu filho falou, mãe, e agora? Aí eu falei essa palavra assim, eu estou segurando aqui porque tentei colocar ali e caiu e pensei, nossa, cara, quebrou. Aí ele falou assim, mãe, e daí eu falei assim, Deus proverá. E o campo fechou e nunca mais abriu naquele lugar. Eu ganhava também, porque eu ajudava, daí eu ganhava, sabe? E a gente ficou sem renda assim de um dia para noite. Aí apareceu o Jorge para ajudar. Apareceu ele para ajudar e começou a ajudar. Não apareceu depois que o campo fechou, para trazer uma cesta básica para ajudar. Não apareceu ninguém. Só um que se chama Heraldo, o nome dele. Ele foi lá, levou uma vez. Não, ele levou acho que mais do que uma vez. Levou um dia de Natal, ele levou um peru, ele ajudou um pouco, o Heraldo. E se eu não me engano, teve outros que ajudaram. Mas duas ou três pessoas. Do monte de gente que ia lá. E aí, a gente teve que... Aí, meu marido voltou a trabalhar com o irmão dele no restaurante para a gente poder comer, né? Voltou a trabalhar com o marido dele no restaurante. Foi lá se ajudar porque não tinha condições, né? Às vezes você está com uma benção, de repente vem. Tá, e aí ele voltou, né? E depois eu arrumei um trabalho também. Fui trabalhar de diarista. E o Gisel tendo crises, e eu tinha que deixar. Só que eu não ia todo dia, eu ia uma vez por semana. Depois eu comecei a ir, porque daí ela gostava muito de mim, queria que eu morasse lá com ela, mas eu não fui. Aí eu ia assim mais duas vezes, para ajudar a entrar um dinheirinho. E o Gesiel ficava em casa e eu fazia a janta dele, fazia janta e deixava a comida feita para ele não mexer no fogão. Trabalhava o dia todo, preocupada, claro, mas tinha que trabalhar para entrar um dinheirinho para poder comer, né? Essa foi a realidade daqui, no começo, quando é difícil. E aí, eu vinha, graças a Deus, não aconteceu nenhuma crise enquanto eu estava trabalhando, graças a Deus. Eu chegava em casa, ganhava o meu dinheirinho, vinha para casa e, graças a Deus sempre guardando. Está terminando o ano. Essas são as vitórias da minha vida, sabe? As lutas da minha vida. Aí eu chegava em casa e, graças a Deus, estava tudo bem com ele, porque onde eu morava no sobrado e tinha uma escada bem alta. E eu tinha medo que ele caísse na escada, mas graças a Deus nunca aconteceu. Até nisso Deus me poupou, sabe? Nunca aconteceu de cair na escada, assim, nada. E foi indo. Aí o Jorge apareceu, graças a Deus, para ajudar. Aí começou a administrar, começou a ajudar. Aí teve essa troca que foi uma troca só. Troca de terreno, não entrou dinheiro nenhum. Só terreno, só troca. E aí a gente veio morar aqui. E daí eu vim morar naquela casinha que eu já fiz muitos vídeos para vocês. Aí as coisas começaram a melhorar e começou a melhorar. Aí a gente mudou para aquela casa.
Eu amo aquela casinha que é a primeira conquista da minha casa. Já tive uma casa lá atrás, já tive casa, assim, minha também, mas a gente teve que mudar de lá porque não tinha trabalho. Aí a gente veio para essa cidade de Curitiba para trabalhar, para ele trabalhar com o irmão dele. E como eu já contei, eu morei na chácara, né? E aí a gente agora mudou para casinha e agora aqui está quase pronto. Mas não foi fácil. Nada é fácil. Se você quiser viver honestamente, nada é fácil. Mas eu agradeço a Deus, porque nós foi tudo honesto, sabe? A gente não tirou nada de ninguém. O campo fechou. A gente perdeu o ganho de um dia para noite, sabe? Quando o oficial foi lá e interditou, aí a gente teve que, graças a Deus, que sempre Deus não desamparou a gente. E aí a gente tem lutado. E olha agora, aqui já está pronto, esse salão vai ser alugado, graças a Deus, quando alugar. Aí vai começar a melhorar mais um pouquinho, mas até falta pouco agora para alugarem. Aí as pessoas vão poder vir aqui ver, as pessoas vão, como é que fala, as da TV vai poder vir aqui e filmar, né? Quando estiver tudo pronto, quando começar a jogarem, né? Quando, assim, o clube, né? Aí a pessoa vai poder vir. E a gente está nessa luta até agora. Vencendo, eu com a minha fé. Aí o marido ficou doente. E eu lutando. Mas eu pensei de gravar esse vídeo hoje para agradecer a Deus. Hoje de manhã, eu nunca durmo até tarde. Mas daí, hoje eu dormi até tarde. Aí eu levantei, sabe? Fiquei olhando, sabe? E eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês. Contar um pouquinho da nossa história, da nossa batalha, para as pessoas verem, né? Como é a caminhada da vida da gente. Quando ele ficou doente, eu não estava gravando ainda. Quando ele ficou muito mal, eu ainda não estava gravando, sabe? Eu não estava ainda na rede social. Que vai fazer 3 anos que eu estou na rede social. Que eu comecei aí no YouTube, né? E depois ele ficou, acho que... Na verdade, ele ainda toma remédio, né? Meu marido toma remédio. E... Não, ele ficou, acho que uns... Ruim mesmo, assim, acho que ele ficou 1 ano, sabe? E foi melhorando, ainda está melhorando aos poucos. Aí eu comecei a ter aquele problema de garganta de novo. Tudo isso eu passei, eu não tinha rede social. Ele tinha celular, ele tinha, sabe? Mas eu não. Gesiel também, eu não me lembro se o Gesiel tinha celular, mas a gente não gravava. A gente só queria... Eu só pegava o celular dele e tirava foto, sabe? Tirava foto do celular do Gesiel, tirava foto do celular dele, mas eu nunca me interessei assim, em gravar, sabe? Mas agora eu pensei, não é legal você contar as coisas que você passa? Eu me lembro de um dia, sabe? Eu me lembro desse fato que aconteceu. Eu me lembro que eu fui numa igreja, essas igrejas, por isso que eu gosto de servir a Deus, sabia? Eu amo. Eu, eu, eu aceitei Jesus, eu sou de Jesus agora. Eu não quero saber do resto.
Mas eu me lembro desse fato, sabia? Que eu vou contar aqui para vocês, que eu passei, que nós passamos. Foi no começo quando a gente entrou nessa sociedade. Foi assim. Tá tão bonito aqui, né, gente? Olha. Gravei vídeo aqui. Eu lembro que até o cara que ajudou a gente teve um acidente e ele morreu. Sofreu um acidente. Mas ele bebia, sabia? Ele bebia álcool, bebia cerveja, sabe? E aí ficou bêbado e sofreu um acidente. E eu lembro que quando a gente chegou lá, fazia uma semana. Não, nós ficamos assim uma semana. Eu lembro disso. Que eu tinha o almoço. Você vê? Eu fazia almoço no meio-dia e de noite a gente não tinha, sabe? Mas eu fazia o almoço. E eu fiquei uma semana daquele jeito, sabe? Eu fui numa igrejinha, dessas igrejinhas aí que o povo, sabe? Que Deus revela de verdade. Eu fui nessa igrejinha e eu tava tão doente, sabe? Eu tava tão com dor no corpo, dor na coluna. Eu comecei a ter dor de coluna quando eu me mudei. Porque era tanto estresse que daí desencadeou tudo, sabe? Aí eu fui nessa igrejinha e eu tava doente. Eu encontrei uma amiga minha na rua. Eu saí para ir no 24 horas porque eu morava bem pertinho do 24 horas lá. Lá naquele bairro. Porque nós já tava nesse lugar. Aí eu encontrei essa amiga na rua e ela disse assim, tu vai aonde, Laura? Ela falou assim pra mim. Aí eu vou lá no 24 horas, porque eu não tô legal. Aí ela falou assim, não, vamos na igreja primeiro, olha só. Aí eu falei assim, tá bom, né? Ela tava de carro, o marido dela tava levando ela lá. Vamos lá, se você não melhorar, ela falou assim pra mim, mas era tanto estresse que eu acho que eu sentia essas dores. Aí ela falou, se você não melhorar, nós levamos você lá no 24 horas. Mas primeiro vamos na igreja, porque eu não tava assim tão mal, mas eu queria consultar, porque eu tava sentindo dor. Aí fomos. Aí terminou o culto. Aí era um jovem pregando. Eu nunca mais me esqueço disso. Era um jovem que estava pregando. Sabe aquele jovem que é de verdade, crente de verdade? Porque agora tá um negócio tá tão estranho, gente. E aquele jovem pregou e tudo. Aí chamou e falou assim, quem precisa de oração? Aí vem pra frente. E eu falei, eu preciso, tô cheio de dor, eu vou pra frente. Mas só que eu já tinha melhorado um pouquinho, assim, através da palavra, né? Daí eu fui. Daí ele orou e quando terminou o culto, assim, de orar, ele veio em mim. Mas ele nunca me tinha me visto e eu nunca vi aquele jovem. Ele olhou e falou para mim assim, Deus falando. Olha como Deus fala ainda na terra. Mas o negócio tá feio hoje, muita falsa profecia hoje. Daí ele falou assim, mas ele nunca tinha me visto e nem eu conhecia ele. Ele falou assim para mim, eu estou mudando a situação naquele lugar hoje. E só Deus sabia que eu estava lá, que nós estávamos naquelas perrengues lá. E nós não falávamos para ninguém, porque a gente não conhecia quase ninguém, eu só conhecia o meu cunhado. E ele já ajudava bastante, né? Trabalhando, meu marido trabalhando lá. Aí ele disse assim, eu estou mudando a situação naquele lugar. A história daquele lugar. Olha, história. Aconteceram coisas naquele lugar antes de eu morar lá. Ele falou, eu estou mudando a história daquele lugar. Deus falando, através da boca daquele jovem. Espírito Santo, né? Aí eu fui para casa, melhorei. Daí ela nem me levou no 24 horas, eu melhorei assim com aquela palavra toda que ele falou. E conte. Ele falou assim, quantos dias? Isso foi na quinta-feira. Nunca me esqueço dos dias, nada. Foi na quinta-feira que eu fui nesse culto que ele falou. Quando foi no sábado, e nós naquele perrengue, sabe? Dificuldade financeira e de alimento. Por isso que eu falo, quando Deus toca no teu coração, que você começa a pensar demais numa coisa, tem alguma coisa que Deus quer falar, Deus quer fazer alguma coisa disso. Eu fico ligada nisso.
Quando eu começo a pensar muito numa coisa, numa pessoa, eu já falo, Jesus, abençoa fulano, abençoa, dá vitória, dá livramento. É isso que Deus fala. Aí, quando foi no sábado, que tinha entrado esse que eu falei do acidente, ele entrou mais que três, presidente do clube lá, entrou mais que três. Por isso que eu falei, esse clube foi Deus que levantou. Existe diferença entre você ir em outro lugar e buscar a Deus. Porque desde que eu me converti, eu comecei a orar por esse clube, eu comecei a pedir a Deus que Deus desse vitória, que Deus desse livramento, que Deus fizesse a obra. Eu entreguei para Deus. A minha vida, a vida do meu filho, do meu marido, está na mão de Deus. Aí, quando foi no sábado à tarde, ele chegou lá e falou assim para mim, falou para o meu marido, o que está acontecendo aqui? Olha só, gente, como Deus fala com quem não aceitou Jesus, Deus fala também. O que está acontecendo aqui? Ele falou. Aí o Zé, está acontecendo assim, assim. Daí ele falou assim, chama a Lore lá. E ele era uma pessoa bem alta, assim, e ele falava sério, sabe? Ele era aquela pessoa séria, não era aquela pessoa de ficar rindo, não. Ele era um alemãozão bem alto, sabe? Ele era um homem sério, sabe aquele chefe que ele é sério, que ele não é de rir, nada, mas que é uma pessoa boa? Era ele. Aí ele falou, chama a Lore lá. Aí quando eu cheguei, ele falou, Lore, o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo isso e isso, a gente não está tendo alimento para comer. Vocês acham que a abundância sempre foi assim? Não. Daí ele ficou assim. Por isso que eu pensava nisso. Ele falou, eu estava pensando, vai lá, como se uma voz falasse com ele, vai lá ver, vai lá ver. Aí ele foi no mercado, gente, eu nunca mais me esqueço disso. Ele foi no mercado, ele trouxe tanta coisa, gente. Trouxe frango, trouxe comida que deu para mais de uma semana. Eu nunca mais me esqueço de como Deus começou a abençoar através dessa situação que aconteceu. Então, para e pensa, eu não tenho motivos para agradecer a Deus? Não? Eu tenho, gente, eu tenho motivos. Eu tenho motivos para dar glória a Deus, eu tenho motivo para agradecer a Deus, eu tenho motivo por tudo que Deus está fazendo. Pelo Gesiel estar vivo, sabe? Por todas as crises que meu filho enfrentou, sabe? Meu filho já esteve ali. E eu ali lutando, sabe? Lutando, pedindo a Deus misericórdia, dizendo para Deus, Deus não leva meu filho porque eu só tenho um. Eu só tenho um, se o Senhor tirar eu não tenho mais nada. E eu vencendo. Eu sei que os filhos não é nosso, os filhos são, a gente cria os filhos para o mundo. Sabe, eu sei que ele sempre fala assim, mãe, quando eu casar, eu vou levar você para morar comigo. Ele fala isso, eu falo, não, quando você casar, você vai viver a sua vida. Eu quero é mais viver a minha vida, eu quero mais E não, mãe, eu vou levar, porque tem filho que é tão apegado. Mas eu agradeço a Deus por essa caminhada, sabe? Eu sei que 2024 vai ser um ano diferente, de mais conquista, sabe? Mas eu escutei tudo que Deus falou. Eu escuto, eu analiso quando Deus começa a falar comigo, mandar profeta falar, sabe? Eu escuto, eu observo. E se alguma coisa ainda não aconteceu, eu fico falando, se foi Deus que falou, vai acontecer, mas se não foi, não vai acontecer. E esse é o meu resumo de 2024.
E agora aqui para frente, 2025, como será? Benção! Porque Ele está conosco. Então essa é a minha história, gente. Que nem sempre foi maravilha. Lutas, dificuldades. Mas eu nunca me apavorei, sabe? Eu sempre chorava assim. Por isso que eu falo que eu chorei para chegar aqui. Eu chorei. Choro ainda. Mas eu vou para o meu quarto, às vezes dobro o meu joelho e oro. Senhor, eu preciso disso. Senhor, olha como que tá as coisas. Olha como que tá. Olha o meu filho. Eu vou falando com Deus, sabia? Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas quem assistir, Deus abençoe. Nem pedi o like, gente. Nem falei nada. Meu Deus. Espero que alguém... Gente, se atingir pelo menos um pouco das pessoas, já ganhei a minha vitória. Gente, eu tô preocupada que tá vindo um pessoal aí, passando na rua, sabe? E eu não sei o que é, meu Deus. Que Deus guarde a gente aqui. A gente tem as autoridades, né, pra ajudar, né? Mas tem coisas que só Jesus na causa. Que Deus nos ajude. E que 2025 seja um ano de mais vitórias, mais conquistas, mais livramentos, mais saúde. Hoje eu acordei de manhã com umas dores assim nas costas, sabe? Umas dores nas costas. Aí eu falei assim, Deus, eu tenho que te louvar, eu tenho que te adorar. Aí foi passando, aí eu vim para aqui. Esse foi o meu resumo, como chegamos nessa sociedade, que é um clube aqui, né? Mas quem quiser, quem é de Curitiba, pode conversar com o Jorge, que ele é o diretor-geral. Pode conversar com ele. Gente, tem coisa que eu não me meto, sabia? Eu não me meto. Eu não coloco minha mão, sabe? Porque eu acho que tudo tem. Você tem o teu patrão, você tem o teu chefe. Ele sabe? Você não pode. Eu não posso me meter em tudo, sabe? Eu sei que Deus, a benção, Deus falou comigo. Mas eu não ponho a mão em certas coisas, gente. Eu não boto. Porque eu já tive uma repreensão de Deus um dia. Quando Deus quer corrigir alguém, você vai e coloca a mão, ai, Senhor, tem misericórdia, ai, Senhor. Eu vigio nessa parte, gente. Eu não me meto, sabia? Sei que é, porque eu acho que tudo tem o seu departamento, sabe? Eu sou assim. Eu não tento colocar a mão onde Deus não mandou eu colocar a mão. Porque eu quero ser abençoada por Deus, eu não quero ser rebelde. Eu não quero ser como Saul, que Saul perdeu o trono porque começou a ter inveja de Davi e tudo e perdeu a bênção. Não, gente, eu quero ser como um pouco da rainha Esther, um pouco de Ruth, aprender com essas mulheres também, da Bíblia, que eu tenho aprendido, ter sabedoria. Eu gosto de provérbios. E esse foi um pouquinho da história daqui. Que nem tudo eu ainda contei aí, mas um dia eu vou contar. Ok, gente? Deus abençoe vocês. E vamos em frente, porque esse 2024 já ficou quase para trás. Vai ser para frente agora. Em nome de Jesus. Se Jesus está com você. Eu me lembrei agora da palavra quando Moisés falou. Quando Deus falou para Moisés, né? Deus falou para Moisés, eu vou mandar o meu anjo. Aí Moisés parou e falou, não, eu quero a tua presença. E assim falo eu quero a presença de Deus em tudo que eu fizer. Se é para acontecer alguma coisa na minha vida um dia, no meu casamento, eu penso assim também, no meu casamento, eu quero que Deus permita. Tudo isso. Não quero fazer nada de mim. E também não quero que ninguém chegue na minha vida sem permissão de Deus. Eu penso assim, gente.
Obrigado por estar assistindo os vídeos. Deus abençoe. Eu vou fazer uma live dia desses de novo. Vou fazer mais calma.